A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, que o Senhor, nesse dia que se chama hoje, abençoe a nossa vida poderosamente no nome de Jesus. Estamos aqui para continuar o estudo do livro de Daniel, irmãos. Hoje o capítulo 4, 37 versículos. Nessa versão desta Bíblia, não sei como é que está aí na sua, está escrito assim, a loucura de Nabucodonosor. Nabucodonosor era o rei da Babilônia, né, irmãos? Nesse período bíblico aqui, é o império o mais poderoso que tínhamos, que dominava todas as nações ali em volta, irmãos. A história de Nabucodonosor, a história de Babilônia, irmãos, ela vem desde o início ali da criação ali, aleluia. Desde ali da Torre de Babel, ali os irmãos vê aquele pedaço ali já era Babilônia, irmãos, e como vem essa história se estendendo até aqui nesse período aqui, né, irmãos? E nós vamos falar hoje disso aí, desse tema aqui, a loucura de Nabucodonosor, 37 capítulos, 37, perdão, versículos, né? O capítulo é o 4. O versículo 1 fala assim, ó: o rei Nabucodonosor, a todos os povos, nações e homens e todas as línguas que habitam em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Pareceu-me bem fazer conhecida os sinais e as maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Você fala assim, aqui ele tinha se convertido? Você vai ver. Aqui nos versículos aqui, se ele tinha ou não se convertido ainda. Você vai entender. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino sempiterno e o seu domínio de geração em geração. Versículo 4. Eu, Nabucodonosor, estava tranquilo em minha casa e feliz no meu palácio. 5. Tive um sonho que me espantou e quando estava no meu leito, meus pensamentos e as visões da minha cabeça me turbaram. Né? Ele ficou perturbado com aquele sonho, aquelas visões ali. Versículo 6. Por isso expedi um decreto pelo qual foste introduzidos na minha presença todos os sábios da Babilônia, para que me fizessem saber a interpretação desse sonho. Entraram, versículo 7, então entraram os magos, os encantadores, os caldeus, os feiticeiros, e lhes contei o sonho. Olha, irmãos, detalhe, lá no capítulo 2, aqui do livro de Daniel, que a gente gravou aí pelo Misericórdia de Deus no canal, ele não tinha contado o sonho. O decreto era para morrer. O decreto é para esses homens aqui que ele manda introduzir na sua presença ser despedaçados. Acredita-se, irmãos, não dá, a gente não pode aqui afirmar com precisão, né? Que do capítulo 2 aqui para o 4 tinha se passado 30 anos, irmãos. Era muito tempo. E aqui ele agora faz diferente. Ele conta o sonho. Olha, irmãos, que tremendo aqui, ó. Fala aqui, ó. Aleluia. Contei o sonho, mas não me fizeram saber a sua interpretação. Os feiticeiros, os magos, diz aqui o que nós estamos falando aqui, os caldeus, os encantadores, não puderam interpretar o sonho e as visões que ele teve ali, irmãos, dormindo no seu leito ali, irmãos, ó. Não teve como interpretar. Aí o versículo 8 fala assim, ó. Por fim se me apresentou Daniel, cujo nome é Belsazar, segundo o nome do meu Deus, na qual há espírito dos deuses santos. E eu lhe contei o sonho dizendo. Então você vê aqui que ainda no capítulo 4, ele não tinha se convertido ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Ele ainda adorava os deuses babilônicos. Ele ainda não tinha aceitado a Deus, mudado a sua conduta, deixado o Senhor mudar a vida dele. Provérbios 4 fala assim, reconhece o Senhor nos teus caminhos, que ele endireitará as tuas veredas. Para ficar bem claro para o nosso entendimento aqui, irmãos, ó, o versículo, aleluia, 9, Belsazar, chefe dos magos, eu sei que há em ti o espírito dos deuses santos, né, irmãos? Ele não entendia, tinha compreensão que o nosso Deus, Cristo, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, um dos irmãos aí inscritos no canal me perguntou há alguns meses, né, onde estava escrito isso na Bíblia. Meu irmão, minha irmã, você que fez essa pergunta, não tenha desta forma que eu estou dizendo escrito, mas se você, aleluia, que é leitor da palavra de Deus,
vê desde Gênesis capítulo 1, pegando do original. Gênesis 1:1, ali está falando do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Aí você continua a palavra de Deus ali. Aleluia. Você vê o versículo 1 de Gênesis, o 2, o 3. Depois você continua a palavra de Deus ali lendo, você vai ver lá na Torre de Babel, você vai ver em outras passagens da Bíblia falando da Trindade, os três em um só. Então Nabucodonosor não tinha entendimento disso. Ah, por quê? Porque Daniel não falava, irmãos? Porque Misael, Azarias e Ananias não falavam? Não, falava, dizia, pregava. Não só falando, mas principalmente, louvado seja Deus, com a boca fechada no seu testemunho. Irmão, nas horas que eles foram colocados à prova ali a sua fé. Isso você vai ler no capítulo 1, no capítulo 2, no capítulo 3, hoje nós estamos no 4. A mensagem de Deus ali foi forte na Babilônia. A mensagem de Deus ali, acredito eu, irmãos, por misericórdia do Senhor, na minha opinião aqui, por misericórdia, ela saiu dos palácios da Babilônia, ela foi até em outras nações, porque foi algo estrondoso que Deus fez ali, nesses 3 primeiros capítulos aqui. Aleluia! Então, Nabucodonosor, como ali os seus auxiliares, os seus conselheiros, a Bíblia fala de sátrapas, né? Prefeitos, governadores, e o povo da Babilônia tinha consciência do Deus de Daniel, do Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Aleluia, é Deus. Então, irmãos, aleluia, a palavra está sendo ali falada, pregada, aleluia. Não estavam se ocultando esses homens de Deus, mas falando, oh glória, aleluia. Não só falando, quando às vezes podia ser que não tinha muita oportunidade, mas com a sua vida, com o seu testemunho, a palavra estava sendo levada, irmãos. Bendito seja Deus, aleluia. Versículo 10. Aleluia. E eram assim as visões da minha cabeça. Quando eu estava no meu leito, estava olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande. Crescia a árvore e se tornava forte, de maneira que a sua altura chegava até o céu, e era vista até os confins da terra. Versículo 12. A sua folhagem era formosa, o seu fruto era abundante, e havia nela sustento para todos debaixo dela. Os animais do campo achavam sombra, as aves do céu faziam morada nos seus ramos, e todos os seres viventes se mantinham dela. No meu sonho, quando eu estava no meu leito, vi um vigilante, um santo, que descia do céu. Olha, irmão, que tremendo. 14, clamando fortemente, dizendo: derrubai a árvore, cortai-lhe os ramos, derriçai-lhe as folhas, espalhai seu fruto, afugentem-se os animais debaixo dela e as aves dos seus ramos. Versículo 15. Mas a cepa com as raízes deixai na terra, atada com cadeias de ferro e de bronze, na erva do campo, seja ele molhado do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais da erva da terra. Olha, irmão, que visão, que sonho. Bendito seja Deus. Aleluia. Você vai entender aqui, Antigo Testamento, que quando falava de árvore grande, falava de reis. E o próprio Cristo, no Novo Testamento, fala que a árvore, ela vai ser conhecida pelos frutos. Meu irmão, aqui estava algo que traz para você e para mim hoje. Aleluia. Se você ler João, o Evangelho de João, o capítulo é o 15, ali diz, irmãos, aleluia, que nós temos que dar fruto, nosso fruto permaneça. Agora, se não der fruto, é cortada e lançada no fogo, irmão. A vida nossa cristã, cada um no individual, irmão. Nós somos uma árvore. Aqui, quando eu falo desses frutos aqui, era o que Nabucodonosor, falando dele, estava conseguindo e fazendo no seu reinado, irmão. Vitórias, irmão, riqueza, honra, glória. Você vê até aqui, irmãos, que o Nabucodonosor, o rei, ele era um homem arrogante, soberbo, altivo. Irmão, o Deus dos céus, que é o juiz da terra, manda na visão de Nabucodonosor um anjo, irmão, para dar um decreto ali, irmão, que ia se cumprir.
Porque o que Deus fala, ele não volta atrás da sua palavra. Aleluia! Irmão, a justiça ia vir, irmão. Aquela grande árvore bonita, frondosa, cheia de frutos, né? Ia ser cortada. Ah, meu querido, vamos continuar lendo aqui para você entender melhor. Olha o versículo 16. Mude-se-lhe o coração, para que não seja mais coração de homem. Olha, irmão. Ele seja dado coração de animal, e passem sobre ele 7 tempos. Irmão, a medicina hoje, falando de médicos, de várias áreas da medicina, né? Psicologia e outras, quando vê uma pessoa, irmãos, quando a sua mente, o raciocínio da pessoa normal, ela muda de uma pessoa normal para fazer coisas igual animal, a medicina moderna explica isso, irmãos. Dá um nome para zoantropia. Só que aqui, meu querido irmão, aqui você vê que não era um problema mental que Nabucodonosor tinha. Nabucodonosor não nasceu com alguns, não sei se a palavra certa chama relapsos, né? Da sua mente falhar, alguma coisa assim. E ele tinha alguns surtos que os médicos chamam hoje de surtos psicóticos. Não, ele era uma pessoa normal, irmão, com raciocínio perfeito. Irmão, que era uma pessoa como um governador, né? Alguém militar, exercia um domínio, exercia ali sobre uma nação, que era a Babilônia, de uma forma, irmãos, até vitoriosa. Um homem com as suas faculdades mentais perfeitas. Ali, irmão, era o Deus Todo-Poderoso, fazendo justiça, mostrando para esse homem, para nós hoje, meu irmão, quando não há humildade, quando não há o reconhecimento que Ele é o Senhor, que Ele é Deus, que Ele é poderoso, tudo é para Ele, por Ele são todas as coisas. Como que eu o reconheço, como que eu o adoro, como eu vou ter humildade aprendendo com Jesus. Manso e humilde, irmão, e na caminhada, no dia a dia, naquilo que eu creio que é fé, é palavra, é Bíblia, aqui ó, palavra de Deus, irmãos, eu obedeço na humildade, no reconhecer que é Deus que faz, é Deus que cura, é Deus que muda, é Deus que transforma, é Deus que opera o milagre. Irmão, isso chama-se humildade. Mas quando pessoas, irmãos, que falam que servem a Deus, começam a se achar melhor, somos os tais, fazemos, eu sou assim mesmo, ninguém tem nada a ver com a minha vida. Irmão, está faltando humildade, que a gente se aprende nos pés do Senhor Jesus. E aqui esse homem, irmão, Deus estava tratando com ele, esse rei, que nenhuma nação conseguia dar de frente com ele, irmão, porque perdia a batalha. Mas o Todo-Poderoso, não há ninguém que resista ao seu poder. Agindo Deus, quem impedirá? Olha que fala aqui, ó. E esta sentença, é o 17, e decreto dos vigilantes, esta ordem por mandado dos santos, a fim de conhecer os viventes, para que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens. Eu dá a quem quer. Dá a quem quer. Até esse presente momento aqui, ele estava ainda com a consciência boa. Deus, o Senhor Todo-Poderoso, estava dando a ele. Já gravamos aqui no canal por Misericórdia, Jeremias, todo o livro, Ezequiel. Você vem... Nós viemos contando a história de Nabucodonosor. Deus o usava para repreender as nações, mas Deus também é justiça. Aí fala aqui a palavra aqui, ó. E até o mais humilde que os homens constituem sobre eles. Versículo 18. Isto vi eu, rei Nabucodonosor, em sonhos, pois o Beltesazar diz a interpretação, porquanto todos os sábios do meu reino não me puderam fazer saber a interpretação, mas tu podes, pois há em ti o Espírito dos deuses santos. 19. Então Daniel, cujo nome era Beltesazar, esteve atônito por algum tempo, e os seus pensamentos se o turbavam. Então lhes falou o rei, aleluia, e disse: Beltesazar, não te perturbe o sonho, nem a sua interpretação. Respondeu Beltesazar e disse: Senhor meu, o sonho seja contra os que têm ódio, e a sua interpretação para os teus inimigos. Daniel, aleluia,
ele ficou tão maravilhado do que Deus estava dando interpretação para ele, irmãos, que na hora ele ficou atônito, perplexo, sem palavra. E Daniel, irmãos, como homem de Deus, mas também como homem, ele falou assim, que este sonho seja para os teus inimigos. Na vontade de Daniel, irmãos, não queria que viesse sobre o rei, mas a palavra do rei, do Todo-Poderoso é que prevalece, irmão. Versículo aqui agora, louvado seja Deus, é o 20. A árvore que viste, que cresceu e se tornou forte, cuja altura chegou até o céu e que foi vista por toda a terra, versículo 21. Cuja folhagem era formosa, o seu fruto abundante, em que para todos havia sustento, debaixo do qual os animais do campo achavam sombra, e cujas ramos das aves dos céus faziam morada. És tu, ó rei, que cresce e viste a ser forte, a tua grandeza cresceu e chega até o céu, e o teu domínio até a extremidade da terra. Versículo 23. Quanto ao que viu o rei, um vigilante, um santo que descia do céu, que dizia, cortai a árvore e destruía, mas a cepa com as suas raízes deixai na terra, atada com cadeias de ferro e de bronze, e a erva do campo, e seja ele molhado de orvalho do céu, e a sua porção seja como animal do campo, até a passagem sobre 7 tempos. Versículo 24. Esta é a interpretação, ó rei. Este é o decreto do Altíssimo, que virá contra o rei, meu senhor. Olha o respeito de Daniel pelo rei, irmãos, pela autoridade. 25. Será expulso dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e dar-te-ão comer ervas como os bois, e será molhado do orvalho do céu, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheça que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e dá a quem quer. Vamos ler até o 30. Quanto ao que te foi dito, que se deixasse da cepa da árvore, com as suas raízes, o teu reino tornará a ser teu, depois que tivesse conhecido que o céu domina. 27. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho, e põe termo em teus pecados, pela justiça, as tuas iniquidades, usando de misericórdia, para com os pobres. Talvez se prolongue a tua tranquilidade. 28. Todas essas coisas sobrevieram ao rei Nabucodonosor, ao cabo de 12 meses, irmãos, de um ano, passeando sobre o palácio real. Falou o rei e disse, não é esta grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com o meu grandioso poder para a glória da minha majestade? Então você vê que Deus o avisa, Deus dá um decreto. Daniel, irmãos, que ele sabe, você também sabe, que o nosso Deus é cheio de misericórdia, vem falar, rei, vai pedir misericórdia para Deus, para com esses pecados, para com essas atitudes erradas, ajuda os pobres, faz o que é correto, faz o que é certo. Em outras palavras, para que o Deus dos céus, o justo juiz, tenha misericórdia de ti e prolongue esse decreto, né? Não faça, ou até mude se ele quiser. E você vê aqui no versículo 30 que ele continuava arrogante, altivo, cheio de si, minha glória, minha majestade, o meu poder. Ele não se humilhava, não dava glória a Deus, não o reconhecia no seu caminho. Irmão, a justiça de Deus, ela vem, irmão. A Deus não é injusto, ele é justo. Ele é amor? Sim, mas ele é justiça também. Aleluia. Olha o que acontece com o homem. Do 31 ao 37, e a gente encerra hoje o capítulo 4 para a glória de Deus. Aleluia. Falava ainda o rei, quando desceu uma voz do céu, a ti se diz, rei Nabucodonosor, já se passou de ti o reino. 32, será expulso dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. Far-te-ão comer ervas como os bois, passar-te-ão 7 tempos por cima de ti, até que aprenda que o Altíssimo tem domínio sobre o reino do homem, e dá a quem quer. Mais uma vez, irmãos, fala, dá a quem quer. Já é a 3ª ou 4ª vez que a gente lê isso aqui, ó. 33, no mesmo instante se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor. Foi expulso dentre os homens, passou a comer erva como bois, seu corpo foi molhado, o orvalho do céu, até que lhe se crescesse os cabelos com suas penas de águia, e as suas unhas como a de aves. 34.
Mas ao fim daqueles dias, aleluia, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse ao Altíssimo, ô glória! Louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, e cujo reino de geração em geração, oh, bendito e exaltado é o santo nome do Senhor. Irmão, não há ninguém que escape da mão de Deus, irmão. O homem aqui era um reino mais poderoso da terra, a palavra de Deus se cumpriu, irmão. Ele foi ficar no meio dos animais, irmão, como uma besta fera. O entendimento dele que é racional ficou irracional. Meu irmão, acredito aqui pela palavra do Senhor, irmão, que o povo dele ali, os governantes dele ali, a nação da Babilônia ali, muitos o viram como um animal, irmão, para darem ele, o povo tem entendimento, irmãos, que o Deus de Daniel, que Daniel pregava, de Sadraque, de Mesaque, de Abidnego, é o Deus que governa e que manda nessa terra, meu irmão. Altivez, soberba, orgulho. Se há alguém aí no seu caminho assim, meu irmão, deixa na mão do Senhor, irmão. Deus vai tratar, Deus vai mostrar que Ele é Deus. Deus vai ensinar essa pessoa a ter humildade, a reconhecê-lo no seu caminho, irmão, e ser humilde para tratar o próximo, para respeitar o próximo, não para se bater no peito e se achar que é o tal. Olha o que aconteceu com o rei Nabucodonosor. Deus faz ele chegar na parte mais baixa para ele aprender que ele é Deus. Aleluia. Continuando aqui, ó, 34, 35 ou 37. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada. Segundo a sua vontade, ele opera com o exército dos céus e moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer que fazes. Ninguém, irmão, pode querer ensinar Deus, irmão. Tudo que está na palavra, escrito, registrado, nós somos o barro, ele é o oleiro, temos que obedecê-lo sem questionar, sem querer saber por quê, quando, querer dar data, dia, alguns falam, vou encostar Deus na parede. Misericórdia, irmão, a pessoa não sabe o que está falando, irmão. Falta temor de Deus, respeito, reconhecimento que ele é o poderoso, aleluia. 36, tão logo me tornou a vir o entendimento também para a dignidade do meu reino, tornou-se a vir a minha majestade, o meu resplendor, buscaram-me os meus conselheiros, os meus grandes, fui restabelecido ao meu reino, e a mim se juntou extraordinária grandeza. Agora, pois eu, Nabucodonosor, aqui ele se converte, irmão. Oh, que maravilha! Louvado seja Deus. Louvo e exalto e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos justos, e ele pode humilhar os que andam na soberba. Irmão, que tremendo, irmão. O homem aqui se dobrar, levantar suas mãos, falar, Deus, eu não sou nada. E o homem tinha um império gigantesco na mão dele, irmão. Falar, o Senhor que é o poderoso, que é o grande, que é maravilhoso, e o aceitá-lo. Atender ao chamado de Deus, que Ele que nos escolhe, irmão, e ser um servo de Deus, irmão. Que maravilhoso, irmão. Que capítulo tremendo, irmãos. Como Deus falou conosco nesse dia que se chama hoje, seja de manhã, à tarde, de noite, de madrugada, não sei. Meu querido, reconheça o Senhor no teu caminho. Ele endireitará a sua vereda. Louve-o, adore-o, o poder é dele, irmão. A bênção já é sua, mas na hora, no tempo certo vem, em nome de Jesus, amém? Ajude nós no canal, irmão. Traga inscritos, deixa o joinha, compartilha esse link aí nos grupos aí. Isso tudo para a glória de Deus. Deus abençoe, a paz do Senhor Jesus.